Olá pessoal, hoje trago ao canal equipamentos que eu acho que são sempre importantes a ter para quem tem uma casa e para quem quer garantir alguma segurança extra, quer garantir vigilância e quer garantir que tem backups dessa vigilância de uma forma muito facilitada e para isso, claro, vou falar aqui de uma câmara da Reolink que eu instalei agora recentemente e do painel solar, a Argus 4, e quero falar aqui também da integração deste Reolink Hub e falar-vos um bocado da importância ou não, dependendo do que é que vocês precisam, para poderem comprar então um hub deste género. A maior parte das pessoas preocupa-se em garantir a vigilância da sua casa, da sua área fora de casa, para garantir que se tiverem intrusos pode avisar a polícia ou até pode avisar os intrusos que estão a ser filmados, e também garantir que as coisas são fáceis de utilizar e que são fáceis de instalar e que, se existir alguma intrusão, vocês recebem logo notificações para avisarem quem precisarem de avisar. É claro que estas soluções eu gosto imenso porque são soluções com painel solar, com bateria e com Wi-Fi. Isso significa que eu praticamente em qualquer parte da minha casa, desde que chega o Wi-Fi, quando estamos a falar do exterior da casa, eu consigo instalar as câmaras e não preciso andar aqui com instalações de pontos de energia, de puxar o cabo da Ethernet, ter uma rede PoE, não preciso fazer nada disso. É claro que se o Wi-Fi for abaixo, ou se existir aqui um jammer de Wi-Fi, vocês deixam de ter então o sinal, deixam de saber o que é que está a acontecer. Mas para isso também convém então instalarmos diferentes câmaras, para se existir intrusão por uma câmara, vocês conseguem detectar pela outra. É claro que nada é garantido, até mesmo utilizando câmaras que sejam PoE, se vos cortarem a energia também deixam de ter essa comunicação. Em relação a estas câmaras, vocês não se podem esquecer que estamos dependentes de ter um bom Wi-Fi a chegar às câmaras. Em relação às câmaras que eu estou a falar, eu só tenho aqui as caixas porque a câmara já foi instalada na entrada da minha garagem, mas eu tenho aqui um painel solar, o Reolink Solar Panel 2, e tenho a Argus 4, que já tem duas lentes, e significa que vocês conseguem apanhar uma área maior e funciona em 4K, ou seja, conseguem ter também uma qualidade de imagem melhor, e já funciona com Wi-Fi 6, porque muitas câmaras, por exemplo, só funcionam com 2.4 GHz, este já funciona dos 2.4 e 5 GHz e já é compatível com Wi-Fi 6. Portanto, se tiverem um bom router, vão ter garantidamente um bom sinal. Eu tenho ali em cima da garagem e não tenho nenhum problema. A meu ver, a vantagem desta câmara é mesmo vocês poderem apanhar uma área maior e não precisarem ter uma câmara rotativa. Nunca se podem esquecer que as câmaras rotativas são boas para apanhar uma área maior, porque vocês podem rodar para um lado ou para o outro, mas só estão a filmar a zona para onde ela está virada. Claro, depois quando vão lá verificar, podem ver outros lados e podem verificar a zona toda. Mas neste caso, ela como tem um ângulo de visão maior, vocês conseguem quase verificar o mesmo que verificam numa câmara rotativa e tem menos partes móveis. Isso significa que para uma câmara que está à chuva, mesmo que esteja preparada, se tem menos partes móveis, garantidamente vai aguentar mais tempo a longo prazo do que uma câmara que tenha um motor que pode avariar e que pode sempre entrar umidade por algum lado se com o tempo a borracha desgastar. No meu caso, eu como tinha em cima da garagem, a minha casa faz uma esquina e eu tenho uma passagem ao lado da garagem e tenho a parte da frente da garagem. E assim, apontando a câmara para essa esquina, eu consigo apanhar basicamente os dois lados e consigo logo ter acesso à imagem. Se alguém me tiver a tentar aceder pela entrada, consigo ver logo alguém entrar por aí, ou então se me tentarem aceder por trás da casa, também consigo ver, porque a pessoa não vê logo a câmara, e ao tentar aceder à casa, depois a câmara já detectou e já gravou qualquer coisa. Em relação à utilização, a Argus 4 eu acho que é excelente para este tipo de coisas, para vocês porem num canto. No entanto, eu vou falar aqui deste hub, que isto é um hub que eu nunca tinha testado, é aqui o Reolink Hub. É bastante útil, é para se vocês quiserem manter o backup das filmagens de uma forma mais protegida e de uma forma que vocês controlem melhor. As câmaras todas têm a possibilidade de colocarmos um cartão microSD, também têm a possibilidade de fazer o backup sempre que há movimento para um FTP e vocês conseguem receber, por exemplo, uma fotografia ou o vídeo no vosso e-mail. No entanto, se alguém vos aceder à câmara, pode-vos roubar o microSD, pode-vos roubar a câmara e vocês ficam sem esse backup das filmagens que existia na câmara. Conseguem na mesma ter no FTP, se tiverem o FTP configurado, conseguem na mesma ter no vosso smartphone, se configurarem o SMTP para receberem e-mails. No entanto, o objetivo deste hub é vocês terem a possibilidade de colocar dois cartões microSD e sempre que a câmera detecta movimento e que está configurada para integrar com este hub, vocês ficam com os backups das ações de movimento que foram registadas nestes cartões microSD. Portanto, mesmo que a câmera seja roubada, mesmo que o microSD seja retirado, vocês têm sempre isto que está dentro de vossa casa
e conseguem aceder às filmagens que existiram neste momento. Ou seja, acaba por funcionar como uma central NVR, mas isto funciona com praticamente todas as câmaras que funcionem por Wi-Fi e que tenham então bateria, que sejam da Reolink. No entanto, convém garantirem a compatibilidade, porque algumas câmaras mais antigas já não são compatíveis. Eu, por exemplo, aqui em casa tenho algumas câmaras mais antigas que não consigo configurar para serem compatíveis com o hub. Outras câmaras, ou praticamente todas as outras, consigo configurar. E basicamente, o que acontece é que as câmaras ficam todas ligadas ao hub e o hub é que mostra-vos as câmaras. Depois, o hub também tem a vantagem da mesma configuração que vocês fazem nas câmaras. Mas nas câmaras, quando não têm o hub, vocês fazem a configuração individualmente. Ou seja, cada câmara vocês podem configurar se querem receber notificações no vosso e-mail, por exemplo. Se querem mandar os backups para um FTP. Neste caso, vocês podem fazer a configuração centralizada. Ou seja, passam a receber as notificações da SMTP que configuraram então aqui no próprio hub. Sempre que existe movimento na câmara da garagem, o hub é que manda uma notificação. Sempre que existe movimento na entrada, também o hub manda uma notificação. A vantagem deste hub é mesmo vocês terem ligado por Ethernet à vossa rede. Ele funciona por Ethernet para estar ligado à rede. E o próprio hub é que agrega as câmaras todas. Depois, o hub também funciona por Wi-Fi para vocês fazerem uma rede específica para as vossas câmaras. Ou seja, as câmaras da Reolink estão ligadas à vossa rede do vosso router de casa, mas vocês podem configurar, dependendo, claro, de onde está o router e de onde está então este hub, e podem fazer uma rede específica só para as câmaras, e assim vocês libertam a vossa rede do vosso router e todas as câmaras ficam ao Wi-Fi deste router. Isto depois tudo é uma questão de testarem para ver se este hub tem mais potência que o vosso router para as câmaras se ligarem melhor ao próprio hub. Alguns pontos a terem em conta. Vocês, por exemplo, já podiam ter câmaras configuradas na vossa casa que sejam da Reolink e adicionam ao hub. A partir do momento em que adicionam ao hub, se retirarem do hub, vão ter que fazer reset das câmaras. Porque sempre que adicionam ao hub, ele configura com uma password específica para existir aqui alguma encriptação. E assim, quando vocês retiram do hub, vão ter que fazer o reset para voltarem a configurar, para terem aquela password inicial de configuração para acesso às câmaras. Pode ser aqui uma mais-valia para quem quer ter a garantia de ter backup das gravações, ter as gravações de uma forma local. Depois, em relação a esta câmara, como está instalada na parte da frente da garagem, vou falar agora um bocado, mostrar-vos na aplicação. No entanto, em relação a esta câmara, uma coisa que eu queria testar e consegui testar foi a questão de eu coloquei a câmara na parte da frente da garagem. E a minha parte da frente da garagem, onde tenho o painel solar, só apanha com sol direto, possivelmente 3 a 4 horas por dia. E eu, quando instalei a câmara, a bateria tinha 26% de bateria. Ao fim de uma semana, eu já tenho a câmara com 100% de bateria. E com este teste eu queria testar a eficácia dos novos painéis solares, porque a Reolink tinha os painéis solares da primeira versão e tem agora a segunda versão, que são painéis solares maiores. E pelo que eu verifiquei, então, os painéis solares, mesmo que não apanhem sol o dia todo, mas parece-me que com 2 a 3 horas por dia de sol direto, são suficientes para alimentar então a vossa câmara e para carregar a bateria. Portanto, eu ao fim de uma semana já tinha a bateria a 100% e ela nunca me descarregou por dia mais do que 10%, nunca via descarregar mais de 10%. Nunca se podem esquecer que com estas câmaras com painel solar ou com a bateria que funcionam por Wi-Fi, elas não gravam 24/7. Só gravam quando existe movimento. Isto é mesmo para poupar a bateria. Em relação a esta câmara, eu gostei da qualidade da imagem e, como sempre, estas câmaras têm aqui uma característica que eu gosto bastante, que é a possibilidade de poder configurar então o e-mail e receber as notificações por e-mail. Ou seja, às vezes posso não estar no smartphone e assim não fico dependente da própria aplicação. Recebo um e-mail e mesmo que esteja no computador, vou ver esse e-mail. Portanto, como podem ver, temos então aqui a aplicação. Só para vermos as definições da câmara, eu tenho aqui a indicação da bateria e como podem ver nos últimos dias eu tenho aqui a indicação de quantos minutos utilizei e a bateria neste momento está a 98%, portanto tem ali a indicação de estar a carregar, a configuração então do Wi-Fi. Depois na visualização eu posso configurar aqui coisas diferentes. Eu, por exemplo, consegui definir aqui uma zona de máscara de privacidade porque eu apanhava ali uma zona em que apanhava uma parte da casa do vizinho. Eu, por exemplo, assim cortei e nunca vou apanhar para garantir que estou a filmar só a minha parte da casa. Depois também podemos configurar aqui o nome da câmara, a data e ainda podemos pôr uma marca d'água se quisermos. Mas como podem ver, a câmara é muito configurável
Por exemplo, podemos configurar aqui porque não queremos gravar o áudio, ela por defeito já grava o áudio. Depois a própria câmara também tem holofote, quando existe movimento liga o holofote durante a noite, durante o dia não faz isso. Temos depois aqui o sensor de movimento, que temos que ativar se queremos gravar quando há movimento. Aqui no alarme de detecção podemos configurar as zonas que não queremos detectar, se queremos ter marca de movimento, a sensibilidade, o tamanho dos objetos. Portanto, a câmara é muito configurável. Depois temos aqui a questão então da gravação da câmara, que ele vai gravar no cartão microSD e que se estiver ativo e vocês tiverem o hub ligado, ele também vai gravar no hub. Temos aqui a questão da alerta dos e-mails, que é uma coisa que para mim é muito importante, porque assim eu consigo receber sempre um texto com vídeo nesta câmara para o meu e-mail, ou seja, mesmo que eu não tivesse o hub, mesmo que a câmara depois me fosse roubada ou que estragassem a câmara, tirassem o cartão microSD, eu como recebi o vídeo do movimento, ficava sempre com um backup. Mas, do ponto de vista prático, é isto que vocês têm. Tem uma imagem muito mais ampla para poderem ver, como eu estava a dizer, eu consigo ver duas zonas da minha casa porque pus uma lente a apontar para cada lado e consigo fazer essa gestão. Depois temos esta questão da casa inteligente, em que nós podemos dizer o que é que queremos que esteja disponível para a casa inteligente, para ser mais fácil controlar pela Alexa ou pelo Google Home. Portanto, temos esta mais-valia também. E também temos o armazenamento cloud, mas neste caso temos que comprar um plano se quisermos utilizar. Portanto, sem termos que pagar nada diretamente nas câmaras, podemos gravar as filmagens no microSD, podemos configurar então o e-mail para recebermos o movimento no e-mail e ainda podemos configurar o FTP para guardarmos noutro sítio. Se quisermos ter cloud, temos que pagar. Se quisermos guardar localmente, então temos que comprar o hub e podemos fazer isso. De uma forma muito prática, eu acho que assim já conseguem ter ideia de como é que são estas coisas. Eu tenho sempre dado importância a esta marca, não quer dizer que não existam outras marcas no mercado que sejam melhores ou piores. Isto é uma marca que eu já tenho vindo a fazer parceria há algum tempo e como vocês podem perceber, eu pela casa tenho vindo a integrar e gosto de ter assim um sistema de câmaras integrado, em que tem câmaras em diferentes pontos. Isto também para não esquecer que eu não estou a gastar aqui energia nenhuma, porque a maior parte das câmaras que eu tenho instaladas são com bateria e painel solar. Para já, eu já tenho câmaras no exterior, se não me engano, há cerca de 2 anos. Acho que a primeira câmara que eu instalei foi há cerca de 2 anos, que é ali a câmara da entrada, e ainda continua a funcionar. Portanto, elas estão preparadas para apanhar com chuva, com sol, para estarem no exterior e funcionar durante algum tempo. Pelo menos 2 anos, acho que é 2 anos que eu já tenho aquela instalada e a bateria ainda continua a carregar e continua a funcionar. Dessa forma, eu acho que já vos passei por um bocado de tudo. Não tenho mesmo nenhuma razão de queixa, a utilização é fácil. Espero que tenham gostado do vídeo, como sempre, é sempre mais uma sugestão. Sempre aqui ideias para vocês melhorarem a vossa segurança, para melhorarem a vigilância em casa. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.